Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos, colegas, povo da minha amada Porto Alegre, Brasil e mundo. Eu sou o Jefferson Oliveira, Jeff Presley, e está começando mais um Plantão do Rock. Bem, meus amigos, eu estava comentando com o nosso convidado de hoje que eu raramente fico nervoso ao apresentar esse programa e até me apresentar em palco. Vocês sabem que eu tenho uma carreira paralela. Mas eu estava dizendo para o nosso convidado, nosso ilustre convidado, que a gente vai mostrar agora, que é um herói que eu tenho, pessoalmente, que essa noite, antes de entrevistá-lo, realmente eu não dormi direito. Tamanha a emoção e a ansiedade que me toma poder conhecer ele, poder conversar com ele, poder ficar amigo dele. O canal na plataforma YouTube está completando 1 ano, consequentemente este programa também. Este programa que intenciona trazer cultura e informação para as pessoas. E eu fiz questão de que o programa de 1 ano fosse com uma estrela dessa grandeza que eu vou apresentar para vocês. O líder da banda mais longeva que temos na história do mundo, ele vai dizer se isso tá no Guinness ou não. Eu tô tendo o grande prazer e a emoção de receber o meu ídolo maior, Cid Chaves. E aí, Cid? Fala, Jeff, tudo bem, cara? Que prazer estar aqui, tá? Oi. Dividindo com você isso aí, informações, enfim. Está sendo um prazer muito grande. E logo de cara eu quero dizer a você que eu estou aqui representando toda essa história, né, do Renato Rugeps. Coube a mim ficar mantendo viva essa história, mas não só. Estou aqui junto com os colegas, os meninos atuais que estão com a gente aí, né? Então estou aqui nesse momento trazendo um abraço também do Davi Velasco, Gaúcho de Pelotas. De Pelotas, do chileno, nosso guitarrista e vocalista, do Bruno Sanson, entendeu? Do Fabrício Mota, né? Além do Guto, meu filho, que é da produção, né? E além também das meninas que fazem parte de toda essa equipe, que são as filhas do Renato, a Érica e a Renata. Ah, né? que legal. E também as netas, Juliana e Nanda. Então, é uma trupe, né? E eu, como disse, estou aqui representando a toda essa galera, todo esse pessoal, tá bom? Cid, vamos começar um pouco pelo fim e depois a gente faz um retorno inevitável ao passado. Eu sempre tento no programa fazer aquelas perguntas que não são lugar comum. No falecimento do nosso saudoso Renato Barros, a banda chegou a pensar em parar e dizer, agora realmente saiu uma peça insubstituível e não vai ter como continuar? Ou imediatamente o pessoal já disse, não, o legado tem que ficar, ele é muito... Enquanto o Renato e seus Blue Caps existir, Renato Barros sempre será lembrado. Como é que foi isso para vocês? Bom, para mim, particularmente, para mim acabou, entendeu? Eu vou te falar, eu fiquei com o Renato direto, 57 para 58 anos. E a última vez que eu tive com o Renato, pessoalmente, o Renato passou por um outro plano em julho, dia 28 de julho de 2020. E a gente trabalhou no dia 13 e 14 em Recife. Já estava, naquele momento, sinalizando que algo estranho. Tanto que a gente trabalhou nesses 2 dias e
foi permitido fazer no dia 13, 14, porque saiu em Recife uma proibição para casas com lotação acima de 500 pessoas. E essa casa é uma casa que a gente já faz, até encerrou os trabalhos agora, mas é uma casa muito tradicional, casa muito bonita, e era pequena. Então a gente sempre fazia 2 dias, sexta e sábado. E aí ela ficou dentro, né, desse parâmetro aí de até 500 pessoas. Então nós trabalhamos sexta e sábado. No domingo, quando a gente retornou ao Rio, já estava diferente. A proibição já era para qualquer tipo de local fechado, os shows todos cancelados. Então, eu não sabia que naquele momento a gente estava ali se despedindo do aeroporto, pessoalmente, né? E que a gente iria ter o último dia. Por quê? Porque eu e o Renato estávamos naquele grupo que as pessoas falavam, ó, quando pintou realmente o assunto do agora vocês não podem, que são um grupo de risco. Vocês Sim, não podem. claro. Então a gente ficou falando só pelo telefone, essa coisa toda, né? Mas até que aconteceu no dia 20. Quer dizer, antes do dia 28, ele foi fazer a cirurgia e foi bem a cirurgia, mas Complicações. pós-operatório dele, a coisa complicou. Então eu lembro bem como se fosse agora hoje. A Renata, filha do Renato, ligou para mim um dia antes da missa de 7º dia para falar o horário, o local. E eu falei, Renata, eu acho que a história agora encerra, né? Aí ela falou, não, Cid, que isso? Vamos conversar. Aí eu falei, na minha opinião, acho que acaba. Aí ela falou, não, não. Aí eu lembro que eu falei, eu comentei, falei, vamos deixar para a gente conversar depois. E isso eu pensando, vamos ver o que os nossos patrões vão falar. Eu falei, vamos ver o que o público, qual vai ser a manifestação do público. E realmente, dias depois, a coisa já começou, todo mundo, muita gente, né, pedindo, pô, não para, continua, coisa e tal. E aí vinha de várias formas, né? Tinha algumas coisas meio sem noção, outras bem coerentes, e eu fui atrás das coerentes, né? E realmente, depois analisando pelo que veio de lá para cá, eu falei, cara, eu não tenho direito, eu tenho a obrigação de continuar, entendeu? Porque eu precisava disso, de ver o que vem de lá para cá, né? E aí nós conversamos, coisa e tal, e vamos agora ajustar isso aí, né? Como é que a gente faz? E outra coisa, o impacto para o Cid só não foi maior porque, como eu disse, a gente estava sem se ver. A gente não estava na estrada. Sim. E eu acho que Todo-Poderoso, ele falou, vou escolher uma hora que ele não... Porque se tivesse, vamos supor, tem um show semana que vem e acontece hoje, cara, aí eu não sei se eu ia ter essa capacidade de pensar em como vamos, entendeu? Mas estávamos parados, não tínhamos... Os shows estavam totalmente parados. Em 2020, e nós só voltamos praticamente a trabalhar em 2022, regularmente. Sim. Ensaiando um regular, entendeu? 21 para 22. Mas, a sua pergunta, se pensou, pensei em parar. Mas aí, entendeu? Com a sugestão, primeiro da Renata, e depois dando ouvido e muita atenção ao que as pessoas, entendeu? Pessoas que gostam da gente, que torcem, que é um time bem legal, sabe? Aí eu já virou a coisa, eu falei, não, agora é questão, eu tenho obrigação de manter essa história, entendeu? E é o que a gente está fazendo, sabe? Fazendo até hoje. Bom, Cid, eu omiti, enquanto a gente estava conversando em off, fazendo o ajuste técnico, eu fiz questão de omitir a história, como é que eu tomei contato com o Renato Seus Bluecasts, porque me tocou muito o jeito como eu
os conheci, como eu tive contato, e eu vou contar agora porque eu acho que vai incrementar nossa amizade e provavelmente vai dar outro sabor na nossa entrevista. Mas o fato é que com 8 anos eu comecei a ouvir Beatles. Quando eu ouvi Help, aquilo ali abriu a minha cabeça, aquele álbum, e aí eu fiquei fissurado por Beatles. E eu tinha uma tia que me dizia, tu tem que ouvir Renato e seus Blue Caps. Eu tenho todos os discos. Naquela época, vinil. Eu com 8 anos, vinil. E eu vou dizer que eu com a minha cabeça infantil, eu pensava, tá, mas se eu tô ouvindo o original, não tem por que eu ouvir a cópia brasileira. E com 8 anos, aquilo ali não consumi Renato naquele momento ali. Com 12 anos, um dia eu tô organizando, como a gente diz aqui no Rio Grande do Sul, não sei se não é uma expressão nacional, eu tô fuçando em coisas na casa da minha avó e acho aqueles discos. E o primeiro disco que eu acho acho que o nome é Uma Noite com Renato e seus Blue Caps, é aquele que abre com o Fugitivo. Eu também sou o fugitivo e por esse mundo vai fugindo assim, fujo de uma saudade. Cid, a partir daquele momento, a mesma massagem no ouvido que eu tinha tido com o Help, eu tive com o Fugitivo, e aí eu ouvi o disco direto. Naquela época, os discos tinham 13 ou 14 faixas, eram LPs. Por sorte, a minha tia tinha a coleção inteira. E Cid, eu não ouvia mais nada. Eu passava o dia, chegava do colégio e passava tardes estudando, fazendo tema, fazendo lição de casa, fazendo isso, e ouvindo aquilo ali. Ouvindo, um atrás do outro, um atrás do outro, um atrás do outro. A noite vai chegar e eu sem ter você fico a esperar, meu bem, outro dia amanhecer. Ou amanheci chorando. Bom, enfim, eu ouvia. E passava aqui no Rio Grande do Sul, tinham 3 casas que vocês se apresentavam. Uma, não sei se vai te lembrar, provavelmente vai lembrar, era o Le Club. Também tinha o L'Atmosphère. E também tinha um clube mais popular que se chamava Star Club. Pois bem, então, naquela época eu digo, não, eu vou ter que ver esse pessoal ao vivo aqui. Mas naquela época, para entrar mesmo para entrar sem os pais, tinha que ter 18 anos. Para entrar com os pais, 16 anos. E aí fecha o Star Club. E eu penso, tá, mas eles vão vir pro L'Atmosphère. E aí eu vou convencer os meus pais a irem jantar no L'Atmosphère e ver Renato e seus Blue Caps. E eu vou junto. E aí, bem no ano que eu fiz 16, fecha o L'Atmosphère. E eu pensei, mas meus pais, o Star Club é um clube bastante popular. Os meus pais não vão querer. A minha mãe descartou a ideia de primeira. Disse assim, não, Star Club não. E eu, Cid, no dia do show, era um sábado, eu tava triste em casa, já era noite. Vocês tinham tocado em Bento Gonçalves e depois foram pro Star, iam ir pro Star, e o meu pai pergunta, o que tá triste aí? Eu digo, eu queria ver o Renato e seus Blue Caps, mas eles vieram no Star Club e... Não, mas eu te levo. E o meu pai botou roupa sábado, era mais de 10 da noite, e disse, vamos lá ver o Renato e seus Blue Caps. Bom, eu entrei,
o show atrasou, o show era para começar, acho que meia-noite, começou perto de 2 da manhã, porque vocês vieram de Bento Gonçalves. E aí, então, eu tinha 16 anos, magrinho, pequenininho, me coloquei na beirada do palco. E aí, entra o Gelson, tinha uma bateria lá já montada, um kit, ele bota os pratos dele, bate o prato, o meu pai até falou, desculpe, Gelson, que tá lá em cima, mas daquele tamanho ele vai conseguir tocar? Porque o Gelson era gordinho. E... Cid, e aí quando entra a banda, tu entra, tava com uma jaqueta assim, acho que era das lojas Teva, frio, e começa a cantar essa que nós falamos antes. Pra gente viver bem no mundo, precisa parar de pensar. E Cid, a partir dali, entrei numa catarse, que eu não vi o tempo passar. E eu me lembro claramente, eu fiquei na frente do Renato, o Renato tocando guitarra, e o Renato me olhava com uma cara de quem diz: que tu tá fazendo aqui? E ele via que eu cantava as músicas e fazia uma cara de cada vez mais impressionado. Bom, e aí, Cid, aí vocês me conquistaram para sempre, a ponto de que eu vou confidenciar pra audiência do programa e para aquelas pessoas que me seguem. Eu sou atualmente um cover de Elvis Presley, mas se me dissessem, olha, nós vamos destruir todos os discos e todos os registros fonográficos de todas as bandas do mundo, de toda a música do mundo, e tu pode preservar um conjunto que vai ser aquele que tu vai ouvir daqui até o fim dos teus dias, todos os dias. Ia ser Renato e seus Blue Caps, com a mais absoluta certeza. Pô, cara. Cara, que coisa bonita. Tá vendo? Infelizmente eu não consegui em outros shows, Cid. Mas saiba que eu fiz esse esforço. Eu incomodei o meu pai para ele me levar lá para eu ver o Renato e seus Blue Caps ao vivo e te conhecer ao vivo. Esses relatos aí, essas histórias, isso aí faz um bem danado pra gente, sabe? O famoso vale a pena, como vale a pena, né? Entendeu? Porque eu acho que a nossa função, eu até coloco como missão, é tentar mexer com as pessoas na emoção. Mexer. Eu sempre falo no entreter, sabe? Se as pessoas perguntarem para mim o que você mais gosta nisso que você faz, eu falo, tentar entreter. É pegar um cara que possa chegar final de semana dele, principalmente em trabalho final de semana, é você falar para um cara que teve um trabalho tenso, ou que de repente fala, eu vou assistir o show, eu quero dar uma relaxada, e que a gente possa, entendeu, cumprir a altura, essa expectativa, sabe? Da pessoa, primeiro, quero relaxar, eu sempre falo do entreter. Eu acho que eu trabalho com entretenimento. Não penso nada mais que isso, entendeu? Não tem nenhuma coisa que me coloque no palco seja mais importante do que entreter as pessoas. Mas tu vai no palco, tu tem que se posicionar para isso, para aquilo, tu tem que... Eu não. Isso não fui feito para isso. Acho que a minha missão, Papai do Céu deu para todos nós, é tentar fazer com que as pessoas possam sair do ambiente onde nós estamos e possam sair melhor do que eu cheguei. Entendeu? Para mim é isso aí. Então eu acho que quando a gente ouve um relato, quer dizer, de um jovem que pegou a carona, né? Porque você veio quando a coisa já estava andando.
Você escolheu, você escolheu gostar do Renato Sebelcast. Não foi uma imposição pelo momento da mídia, das coisas todas, o que eu também não acho errado. Nós surgimos num momento em que as pessoas gostavam da gente, mas a gente tocava na rádio pra caramba, a gente fazia programa de televisão pra caramba, a gente aparecia nos jornais e na revista pra caramba. Então, a gente já sentiu isso aí. Eu não posso ter hoje, por exemplo, usar de criticar um garoto que está comendo e falar, isso só porque ele está. Não, faz parte, é assim que rola a coisa, entendeu? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, a gente teve lá um período em que isso tudo acontecia de forma maciça, acontecia muito. Fizemos um público que foi boa parte por isso que eu falo, a gente tem que agradecer a televisão, tem que agradecer a rádio, tem que agradecer a imprensa de um modo geral, que propiciou isso, entendeu? Para que o Renato Sebelcast, essa marca, aí sim, ela depois veio, aí foi pegando, a década que foi lançado isso aí foi 60, mas aí veio os anos 70, a gente já não estava na mesma intensidade na televisão ou na coisa, mas a gente tinha feito um alicerce ali bem legal. E aí fomos pegando um pouquinho aqui de 70, daqui a pouco um pouquinho dos 80, um pouquinho de 90, e para alegria nossa, a gente consegue hoje, estou falando até baseado em relato, a gente conversa, né, muito com as pessoas, e, por exemplo, nesse momento, a fã do Renato Sebelcast, mais jovem, acho que ela está com 3 anos, acho que não tem 4. E é uma menina que a gente foi fazer um show numa cidade do Espírito Santo, lá na Serra. E aí o ambiente estava muito assim, muito informal, porque a gente estava no próprio hotel em que o evento acontecia, né? Certo. E aí a gente interagiu muito com as pessoas, teve esse privilégio, porque a gente nem sempre acontece. Chega num local, faz um show, e às vezes sai dali, fala com 20 pessoas ou 30 que vão até o camarim, mas tem aquela monte de gente que a gente não tem contato. E já lá no hotel nós estávamos tomando café da manhã, interagindo, coisa e tal. E aí teve uma senhora que foi com a avó, com a filha e a neta, a família toda. E aí a avó falou, olha, a minha netinha que está aqui, um dos motivos da gente estar aqui é por ela. E eu ouço muito Renato Sebelcast, e ela começou a ouvir. E começou, quem é? Eu quero, bota essa música, bota essa música. Então ela falou, eu ouço outras coisas, mas ela escolheu vocês. E até foi interessante que um dia, essa coisa eu já ouvi de outras pessoas, mas a avó falou, que um dia ouvindo lá uma música dos Beatles, e que a netinha falou, e Sim. vó, é a música do Renato Sebelcast. É. Então, nesse momento, ela tá. Mas a gente tem acompanhado aí nesse tempo todo, é, essas, eu lembro de um pai também, hoje virou um amigo nosso, que há muitos anos levou também no colo em Belém o filho, essa faixa aí de 3, falando. E eu falei, cara, como é que você pode falar que a criança gosta da gente? Eu falei, ele gosta, o que eu vou fazer? Ele gosta. É que essa criança foi crescendo, e hoje já estão, deve estar aí na faixa dos 40 anos, sei lá, 30 e pouco. E continua acompanhando a história do Renato Sebelcast. Isso é muito legal, sabe, cara? Eu acho que, independente de qualquer coisa, eu agradeço a Deus por viver essa história, sabe? É muito legal, cara. É muito legal. E eu dou muito valor às narrativas que vêm, como a sua. E elas vieram de forma espontânea. E eu falei a você, se você tivesse, a cabeça foi feita nos anos 60, foi massificante a coisa ali. Muita gente pode ter aquela coisa de vencer, da gente vencer do grito, de tanto ouvir. O cara tem 2 opções. Cara, enchi meu saco, não quero, ou então encheu meu saco, mas eu passei a gostar. Porque era muito Renato Sebelcast.
Mas depois não. Foi a escolha. As pessoas passaram a escolher. Então, os nossos fãs que vêm depois dessa explosão, cara, o valor, não que eu despreze os outros, mas eles têm o carinho da gente porque foi espontaneamente. Não existe nenhuma massificação mais com a nossa música. A gente não faz televisão até, acredite quem quiser, muito por escolha nossa. Aí, no caso, os meninos que estão agora, eles, de repente, já não estão nessa vibe que eu estou, porque para eles ainda a televisão pode ser uma coisa legal, novidade. Mas quando estávamos, eu e o Renato, quando alguém falava, pô, a possibilidade de um programa, dava coceira, dava nervoso, o dormir a noite anterior, preocupado, tá entendendo? Então, eu e o Renato, a gente conversava, a gente falava, cara, está acabando a espontaneidade, a naturalidade. A Sim. televisão passou a ser uma tortura. E eu acho que quando chega nesse ponto, é bom você ter cautela, porque a televisão hoje as telas estão imensas, mas coisa, entendeu? 4K, enfim. Qualquer coisa que você não esteja confortável, você está passando, as pessoas estão vendo, você não está. E eu sou um bom telespectador, eu assisto televisão muito. Então, eu penso assim, às vezes eu estou vendo um colega que eu falo, cara, de repente ele não está mais à vontade, não é mais. E eu também já vi esse depoimento de muita gente de falar, não tenho mais espontaneidade na televisão. E eu fico vendo os garotos que estão hoje fazendo como eu fazia lá atrás. A gente estava na TV Record, nos anos 60, era no momento a maior emissora. A TV Record tinha um cast que era maior. Só para, até onde eu lembro, segunda-feira tinha o Fino da Bossa, Elis Regina e Jair Rodrigues. Terça-feira, se não me engano, tinha o Corte Raiol Show. Afinal do Raiol e o Renato Cortiano. Quarta-feira tinha o Bossa Saudade, com Elisete Cardoso e não sei o quê, os veteranos todos. Depois tinha programa da Hebe Camargo, tinha Astros do Disco, tinha o show em si, Monal, Sim. se não me engano. Entendeu? Cara, elenco de cantores, comediantes, família Trapo. Cara, tudo que você possa pensar tinha na Record. Entendeu? E tinha o show do dia 7, que era uma vez por mês, e tinha troféu Chico Viola, troféu. Todos esses programas, eu ia e ficava ali nos bastidores como se estivesse em casa. Não tinha uma alteração, nada. Vai ter o programa troféu Chico Viola. Tá bom, vamos lá. Vai ter não sei o que, vamos lá. E aí, os anos foram passando e falava, vai ter que fazer o programa tal. E isso aí fez com que a gente ficasse quanto menos melhor, sabe? Sim. Mas respeitando e agradecendo demais esse veículo. O rádio foi eu acho que ainda hoje é um veículo que ninguém vai nunca acabar com ele, entendeu? O radinho está ali. Hoje o alcance do rádio, né, vai além fronteiras, né? Entendeu? Então, mas a televisão, Renato Sebluqueps praticamente estava um dia desse analisando isso. A televisão começou em 50 e... Você sabe o número exato? Acho que foi 50. Acho que foi 50. Ou 54. Foi um dos dois. Acho que foi 54. E a gente, em 60 e quebrado, já começou a fazer televisão. Ou seja, os profissionais que estavam ali, quando a gente começou a fazer, são esses profissionais que estavam aprendendo na prática Isso. a fazer televisão que hoje
é considerada das melhores do Do mundo. mundo. O brasileiro tem que ter muito orgulho, sabe? Da Orgulho de comunicação nós no mesmos. Brasil. Cara, porque nós não tínhamos a menor. A televisão, quando chegou aqui, foi toda feita no negócio do artesanal mesmo. Tudo na prática. No grito. Entendeu? O que você é diretor de TV? Como é? Cheguei aqui como o rádio, profissional de rádio. Eu não vou dizer todos, mas boa parte vem de uma rádiozinha do interior. Sim. Rádio do interior. Você aprende tudo. Você tem que aprender a fazer tudo. Você é redator, você é o cara que opera, você é o cara que apresenta. Que Se edita. preciso ter um quadro de comédia, você faz tudo. Faz tudo. Então, quando um profissional de rádio desse sai da cidade pequenininha e já vai para uma cidade maior, ele chega lá, o cara fala, o que você faz? Aí, de repente ele fica até meio sem graça, ele fala, não, Faz tudo. muda um pouco. O cara não acredita, mas é verdade. E a televisão no Brasil começou assim. Então, a gente teve esse prazer, e engraçado que isso eu passei a refletir isso um dia desse, entendeu? Sim. Com profissionais que nós tivemos o privilégio de conviver e hoje estão, grande parte, já naquela coisa de missão cumprida, né? Mas que nós tivemos ainda, sabe, esse prazer de conviver com vários profissionais e ajudar a construir essa coisa fantástica, né? Essa televisão que a gente tem hoje. Então, Bom, quem não consome ou não consumiu o Renato Seus Blue Caps, não sabe que está deixando de admirar o legado do que para mim é o maior guitarrista do Brasil, foi Renato Barros. E explico por quê. Porque antes dele não tinha nada. Não tinha guitarra elétrica, não tinha rock and roll antes dele. Então tudo isso que a gente vê, que as pessoas fazem de parte técnica, de tocar a guitarra, tudo começou como evolução do que o Renato criou lá atrás. E nessa carona, Cid, eu queria emendar uma pergunta que é o seguinte. O grupo era lá nos primórdios, antes de ser Renato e seus Blue Caps, eram os Bacaninhas da Piedade. Já foi vista essa história e quem quiser acompanhe, porque tem a biografia de vocês. E aí vira Renato e seus Blue Caps. Mas, eu que ouvi os discos, né, criança, migrando para adolescência, eu imaginava que todas as faixas eram cantadas e que o band leader real, o cara do holofote, era o Renato Barros. E naquele show do Star Club, foi a minha primeira surpresa, e depois, estudando a biografia do Renato Seus Blue Caps, eu percebi que ele dividia muito isso. Ele não era um cara que fazia questão de cantar todas as faixas e de ser, como diz o nome, Renato, eu sou o importante, e os seus Blue Caps. Mas no bastidor, ele tinha atitude de líder, ele era um líder. Como é que era o Renato no bastidor? Não, eu acho que o Renato, a liderança é a que eu acho mais bonita. É a liderança natural, espontânea, entendeu? O Renato, eu tinha um privilégio e quando tinha um programa na TV Continental e era os Brotos Comando, esse programa era do Carlos Imperial e se apresentava lá, Renato Seus Blue Caps, tocava uma música, duas, e acompanhava os artistas, era assim. E eu ia
eu já tinha uma banda, Silva de Voz, e eu ia assistir, entendeu? Eu ia assistir os Brotos Comando. Uma das coisas que me chamava a atenção, de admirar o Renato, era o jeitão dele. Ele ficava assim meio na retaguarda. O Erasmo, nessa época, tocava guitarra base e cantava muitas músicas. E o Renatão ficava ali na dele, entendeu? Mas eu sabia que ele era o Renato. Ele não precisava falar, nem gritar, nem fazer nada. E eu ficava ali admirando o jeito dele tocar guitarra. Tá entendendo? O jeito Renato de ser. Ele tinha um jeito de ser. Quem gostava e quem admirava, até ainda tinha essa dosezinha de gostar mais por esse jeito dele. Alguns podiam falar, pô, ele é tímido, ele é introvertido, ele coisa, mas era o jeito dele. Mas o brilho de todo cara, assim, é natural, é uma luz que vem natural, entendeu? Então, Renato, claro que natural que as pessoas fossem entrevistar, pô, quem é o Renato? Renato, aquele ali, pô. Então o cara vai, pergunta ao Renato, e ele também sempre pegou a coisa da banda, sempre falava, pô, chega todo mundo, coisa e tal. Então, com isso, você tinha um protagonismo, sabe, muito dividido ali. Todo mundo tinha o seu lance de protagonista, sabe? E também o público. O público, na sua sabedoria, porque o público é inteligente. A gente é que às vezes quer subestimar, pô, o público é inteligente. E o público também tem, o que eu acho super saudável, escolhas. Quando a banda se coloca no palco, pum, aí tem ali aquele centenas de pessoas, em alguns casos até milhares, e elas começam a fazer. Entendi. Aquele baterista ali, tanto homem como mulher. Sim. Pô, me liga, aquele batera ali, e tal. Tem cara que entra no camarim e ele fala assim, pô, cadê o batera? Como é o nome dele? Pô, já tem outro que chega. Pô, tá. Isso aí é uma coisa que eu sempre trabalhei em banda, nunca trabalhei em outra coisa. E eu passei a observar muito isso. Então, eu acho que quem trabalha com banda, independente de uma banda como o caso que você está falando, o Renato Sobrequer, porque se tivéssemos ali realmente o Renato com outro perfil, talvez a coisa fosse até diferente. Mas ele tinha muito sentido de banda. Era isso a coisa dele, de banda. E, naturalmente, eu acho que o público também está captando isso e também vai fazendo essa distribuição, sabe? Um monte de gente fala, pô, eu quero falar com o Renato, eu quero tirar uma foto com o Renato. E um monte de gente, de repente, já falava, porra, quero falar com o Paulo César, com aquela formação lá dos anos 60, entendeu? Ah, eu quero falar com o Tony, quero falar com o Cid, entendeu? Isso aí sempre foi uma coisa que me chamava a atenção e é um grande negócio para a banda. E vai. Sim. Mas é claro que você está falando, é como eram os bastidores com o Renato, porque poderia ser diferente. Isso, poderia ser uma banda também que tivesse vida curta justamente por ele ser da forma que você perguntou. Será que ele era um cara que tinha... Não. O sentido do Renato foi sempre muito mais de grupo, E banda. eu não sei se tu já fez essa reflexão, mas eu tava fazendo, principalmente agora, antecedendo esses dias da nossa entrevista, porque na banda, para as pessoas que não sabem aí, passaram o Ed Wilson, a primeira formação foram os 3 irmãos. O Paulo César Barros, que para quem não sabe, tranquilo, gosto muito do cachorro. Que para quem não sabe, o Paulo César talvez seja o maior baixista do mundo, certamente é o maior em número de gravações. Ed Wilson, Erasmo Carlos, Paulo César Barros, que, como eu estava dizendo,
é certamente, em número de horas de gravação em estúdio, o maior baixista do mundo. Então a banda poderia se chamar dos Bacanias da Piedade, né? Ela poderia se chamar Cid e os seus Blue Caps, poderia se chamar Tony e seus Blue Caps, Paulo César e seus Blue Caps, Ed e seus Blue Caps. Paulo César poderia ter um nome americanizado, Paul e seus Blue Caps, mas não a força do Renato, né? A força dele, a luz de ela se chamar Renato e seus Blue Caps, de um cara tímido. E você vê só, o Renato foi fazer a inscrição no programa. Quando perguntou o nome, ele falou Bacanias do Rock da Piedade. Para fazer dublagem, né? Sim, mímica. Não agradou em nada, passou ganhando vai. Ele volta com os irmãos e mais os amigos para fazer ao vivo, tocar mesmo. Foi quando o Jair de Taumaturgo, aquele nome Bacaninha do rock, não dá não. Botar outro nome. Pô, mas não tem nome. Aí que o Jair pergunta, como é seu nome? Renato. Ele falou, então vamos botar Renato e seus qualquer coisa. Porque estava na moda, Sim. na matriz, né? Nos Estados Unidos tinha lá Bill Haley, os Cometas, tinha Johnny Vincent. Então a gente pegou ele, na época, a carona do Johnny Vincent, os Blue Caps. Mas foi só para fazer o programa. Porque, na verdade, a família já estava ali, né? 3 irmãos. Então, bom, o Jair de Taumaturgo, qual é o seu nome? Renato. Só que eu acredito muito nisso. Esse nome Renato e seus Blue Caps, hoje eu penso que tinha que ter. Tinha que ser assim. Tinha que ser assim. Entendeu? Sim, Porque entendeu. acho que já não daria. Até a própria métrica não daria. Ficaria. Agora, Renato e seus Blue Caps, tá tudo certo. Então, bicho, ele que tinha que estar lá na hora e o cara perguntar como é seu nome, não foi ele que falou, eu quero botar meu nome, não. Como é seu nome? Renato, e assim foi. Agora, você falou aí do Paulo César. Assina embaixo, quando você fala que ele é, para meu gosto, para mim também, ele é o maior do planeta. E eu tive o privilégio, né, de estar ali durante alguns anos. Não foi muito mais tempo, porque a vida de todo mundo, né, toma rumos diferentes. César gravou ainda nos anos 60, 68 para 69 ele gravou solo, saiu. E depois ele teve voltas, mas idas e voltas, mas nada que faça a gente perder a memória, né? E graças a Deus eu tenho a memória minha, tá legal, para saber que eu tive o privilégio de conviver e somos amigos pra caramba, entendeu? Torço muito para a história dele. O César tá fazendo. O César teve história de tocar com tanta gente diferente, sabe? Justamente aí que ele mostrou o talento dele. O cara que tocou com Ivanildo do Sax, que era uma música tipo bolero, quadradinho. Sim. E que gravava com Ivan Lins, para mim é um dos caras mais requintados. Podia gravar com a Gal Costa, fazer turnê com a Gal Costa, entendeu? Gravou então, orquestra. Gravou orquestra. Então, E- ele é um... Entendeu? E a gente só tem que ter alegria e ter a honra de citar que ele já teve. E é como se fosse um eterno... Ele é um eterno Blue Cap. Entendeu? E o Renato, você citou há pouco aí como o maior guitarrista, e eu concordo com você, embora ele vai ficar puto, porque ele ficava um grande debate sempre, principalmente comigo, quando ele falava, porra, eu não me considero guitarrista. Aí eu falava, cara, ninguém faz o que você faz. Ah, mas o que eu faço é muito simples. Eu falei, mas aí que tá.
você faz é simples para você, Isso. entendeu? Você faz é simples porque você criou. Isso. Os outros vão ter que copiar para fazer parecido, parecido, entendeu? Então, eu acho que esse que é o grande barato, sabe? Você ter algo com isso aqui, é digital, o DNA. Você fala, o que é feio, o que é bonito, isso aí é tudo bem. Mas o que é diferente, o que é seu, que tem assinatura, isso para mim é o que é mais importante. O cara cantar pra caramba, se nós formos hoje fazer uma análise por programas, parâmetros, com programas tipo de Voice, e teve lá atrás o Fama, ou os programas na televisão que tem muitos cantores bons pra caramba. Na igreja evangélica tu vê cada cantor que, entendeu? Mas e aí? Isso é tudo? Não. Porque boa parte não tem uma marca própria. Eles Isso. cantam pra caramba, mas cantam muito. Eu fico ouvindo aí e falo, cara, como canta esse cara? Aí daqui a pouco surge um cara novo, com uma voz, e o nego fala, pô, não é tão bonita, não é tão não sei o que, não sei o que, mas é dele, É a marca. É é a verdade. marca dele, entendeu? E tocando é a mesma coisa. Eu costumo dizer que entre um cara falar assim, ih, caralho, tô ouvindo essa música aí, Renato Sebelcat, num parque de diversão, se ainda existe algum daqueles que ficam Com a roda gigante. um alto-falante lá falando. Aí o cara fala mal, vou botar Renato Sebelcat. Aí o amigo dele falava, por que você não gosta não? Não. Mas como é que você sabe que são eles? Ah, eu sei porque é o timbre deles, é a marca deles, mas eu não gosto. Isso é um puto elogio, Claro. tá entendendo? Por quê? Porque você conseguiu, seja para elogiar ou não, mas você tem uma marca, tem um carimbo ali que é seu. E é isso que eu falava com o Renato. Ele falou, você tem um jeito, cara, e a gente teve experiência de, às vezes, colegas guitarristas tocavam pra caramba. Aí, pô, vamos um show. Renato, deixa eu dar uma canja aí. Aí pegava, vamos cantar uma música de vocês. Aí quando acabava o show, eu falava, pô, cara. Renato, não, mas ele toca pra caramba. Eu falei assim, mas a nossa música Não. ficou outra música. Ficou outra Tá música. entendendo? Então, isso aí é fundamental. Isso aí, cara, eu acho que a gente conseguiu. A gente conseguiu ter uma forma de cantar e juntos, entendeu? Eu, o Renato e o Paulo César. E depois que o César foi cuidar da vida, da carreira solo dele, a gente, nos discos, eu e o Renato assumimos ali, só nós dois, os vocais. E a gente foi descobrindo que os nossos. A gente já fazia isso junto, mesmo estando o Paulo César, mas quando teve, bom, agora é só com você mesmo, a gente descobriu que o timbre, sabe, juntos, estava tudo certo, né? Criamos um som, uma sonoridade de voz, que continuaram. E o Renato Sebelcat tem uma base, entendeu? Por exemplo, todos os baixistas que chegavam, entendeu? Eles tinham como todos eles chegavam, unanimidade, todos eles que chegavam, porra, tinham como referência o Paulo César. Cara, eu vou tocar no lugar dele, como é que eu vou tocar? A gente falava, cara, toque o nosso estilo, toque, não vai alterar a nossa. Mas não se preocupe em tocar igual ou melhor, porque você tem que criar uma forma. Você só não pode fugir radicalmente do que é o Renato Sebelcat, entendeu? O chileno guitarrista, o chileno era o pilo do Renato, o chileno que está agora com a gente, há uns 20 anos atrás, substituiu o Renato, no período que o Renato ficou sem poder fazer. E a gente preocupado, e o Renato falou, não, fica tranquilo. O cara canta e toca músicas nossas. E realmente o chileno
não fazendo igual. Eu te falei, fazendo legal. A leitura dele. Então, quando o chileno, que a gente convidou, que ele assumiu, um dos papos com ele que eu tive, eu falei, cara, não se preocupe em fazer exatamente tudo que o Renato fazia, porque o Renato é uma peça única. Se preocupa em manter, de não fugir do nosso estilo. Já é um puta negócio. Não fugir do que você tá na banda Renato Silva Caps. É assim. Entendeu? Agora, não bota na tua cabeça, eu vou ter que fazer igual. Não. Seja honesto com você mesmo, fazendo o teu melhor dentro do que é a nossa praia. E vamos que vamos. Entendeu? Então, os baixistas nós tivemos, depois do César, tivemos o Pedrinho. Pedrinho formou uma geração ali também de pessoas que aquilo que eu te falei, já passavam a perguntar, cadê o Pedrinho? Quem é o Pedrinho? Pedrinho ficou muitos anos com a gente. Mas disco, contra o Pedrinho, tivemos o Cadinho. Depois do Cadinho tivemos o Amadeu, que ficou um tempo com a gente legal. E depois do Amadeu, o Bruno, que está com a gente. Então, a gente não pode perder aquela coisa de falar o que é. Quando eles chegam, eles já têm que vir com isso aqui. Que é renascer o Caps. Sim. Pode que ele chegar aqui e falar, não, vamos fazer uma jogada diferente. Não. Mas, consciente de que o Renato está com o lugarzinho dele aqui, o César, lá atrás, fez uma coisa que até hoje a gente fala, é uma referência, mas o outro que vem chega e bota ali alguma coisa sua e vai embora. Bota o tempero. E cada um vai ficando, tá entendendo? Com a sua importância no seu tempo. Eu costumo dizer que todo mundo que passou por aqui, de alguma forma, sabe, deixou alguma coisa de legal aqui, de útil, sabe? E é assim que o Renato Silva quer. Cid, eu ia perguntar em relação às letras. Eu não sei se alguém fez essa pergunta desse jeito. Mas assim, claro que no período em que as letras foram criadas, principalmente as da década de 60 e 70, elas eram letras, né, que tinham ingenuidade. A gente sabe, obviamente, que a maneira de pensar das pessoas era diferente. Mas, por outro lado, quando a gente vê entrevistas de bastidores do pessoal de hoje contando daquela época, individualmente também não era tão ingênuo assim. Rolava palavrão no bastidor, né? Rolava as relações individuais entre as pessoas já eram picantes, né? Já tinham coisas de bastidor, infelizmente, já tinha maldade de vou prejudicar esse, não vou, esse vai subir, esse não vai subir. Então a pergunta direta é a seguinte: quando saíam as letras, aquilo era fruto de uma real ingenuidade? Ou vocês eventualmente se perguntavam, tá legal, tá bonita a melodia e tal, e a letra vai passar porque é o que tá se tocando agora, mas a letra é ingênua demais. Vocês davam risada das letras especialmente, ou como é que era isso? Na verdade, a gente era meio que abastecido por um grupo de compositores, né? Não havia muito essa coisa da gente estar ou pedir para o compositor fazer desse jeito ou fazer daquilo, ou interferir nesse processo de criação. Eu acredito que em muitas situações a coisa que parecia ingênua era feita naquele clima mesmo, entendeu? Como também a gente com a coisa do sacana, da idade, entendeu? Algumas situações tinham em que criava baseado em algum fato
no real, por exemplo, eu lembro de uma letra nossa que é do Renato, amigo do peito, entendeu? Que eu considero bastante. De bastidores. Ele é um grande sujeito, mas sua namorada não há quem não cante. Ah, se eu pudesse, eu queria também. Essa foi feita, entendeu? Porque esse amigo nosso, ele tinha uma namorada muito bonita e todo mundo sentia um clima de que ela se sentia muito assim, feliz ao ser Cortejada. de alguma forma, entendeu? Então, quando comentou, ela deu uma letra, aí depois falou lá, esse amigo do peito, jamais eu vou citar nome, jamais. Era um conhecido nosso da época, frequentador, que teve um período no Rio de Janeiro, os chamados bailes, Sim. período pós-Jovem Guarda, e a moda efervescente no Rio era isso, os bailes. Eram shows grandes, vamos dizer assim, shows que não tinha, tanto que você podia cantar música internacional, podia não, tinha que cantar, podia não, tinha que cantar. E justamente nesse período que a gente estava gravando disco do Amigo do Peito, e tinha essa pessoa que, por quê? Porque o cenário era o Rio de Janeiro. A gente trabalhava toda semana em algum clube do Rio de Janeiro. Então as turmas existiam. No meio dessa turma tinha lá um cara que aí o Neto falava, o Amigo do Peito, que eu considero, mas ele é um grande sujeito, por isso sua amada não há quem não cante. Ela vive só para ele, ele não pensa em mim. Ela tem 1000 namorados solteiros casados. Se eu pudesse, eu queria também. Mas, Falou no que eu queria. mas eu ouço, por exemplo, algumas entrevistas, principalmente do Paulo César, em que ele conta que eles, né, aquele período era assim que funcionava, tinha uma malandragem, tinha um cortejo feminino, o pessoal pensava, né, em a época que se chamava da cocota, pegar uma cocota e tal. Mas aí, ao mesmo tempo, na carona disso, dos galanteadores, vinha uma letra tipo: não fique tanto assim, tão, meu bem, perto de mim. Se estiver dançando com você, tremo todo da cabeça aos pés. Quando sai uma letra dessa, adolescente, testosterona saindo pelo ouvido, o pessoal não dizia: tá, mas para aí. Como assim não fique tanto assim, meu bem, perto de mim? Mas eu quero é o contrário. Vê só. Você falou essa letra aí, agora aí eu parei para analisar. Mas no momento em que se gravava, em que se cantava essa música, passar batido. Mas hoje, você analisando, olha só essa letra aí. Tanto assim, meu bem, perto de mim, se estiver dançando com você, tremo todo da cabeça aos pés. Erro o passo, todo mundo ri. Não me abrace, não me faça estremecer. Se estiver dançando com você. Eu imagino quando essa letra saiu, vocês, galanteadores, eu imaginei que vocês devessem ter olhado e dito: tá, vamos cantar, mas. Mas também tem o seguinte, cada compositor, ele procurava, era muito difícil você ter uma letra que o cara não retratasse uma experiência própria. Não Claro. no contexto geral. Sim. É muita coisa do pessoal. Por isso que eu estou te falando, tem letras que passavam batido, eu nem até às vezes cantava e não analisava a letra. Mas o cara que fez, o autor, entendeu? Sim. A possibilidade de, que nem dizia o Lobão, uma vez ele usou um termo cheio de aspas, paldurecência. Então, Sim. ele falou esse termo. Então, na verdade,
podia acontecer disso aí. O cara teve uma experiência, ele dançou ali numa festa e ao mesmo tempo tem que fazer a letra para uma música ali, o cara, meu Deus, eu vou passar isso aqui, que foi um lance que aconteceu agora Sim. comigo. Um reflexo de uma situação vivida, parecida, entendeu? Aí os compositores tinham, porque era muito difícil a gente, em conjunto, vamos fazer tal tema ou tal tema, entendeu? Você até falou há pouco no Fugitivo, que é uma música, praticamente nós estávamos quase que lançando o Luiz Airão como compositor, né? Sim. Depois ele veio a gravar com tanta gente, com o Roberto, com a gente mesmo, ele gravou outras músicas, mas o Fugitivo foi uma das primeiras músicas. Assim como também o Getúlio Cortes, né? Com o Negro e o Gato. A gente lançou no Viva a Juventude, lançamos o Getúlio, também um cara que abasteceu a gente com muitas músicas, abasteceu o Roberto com um monte de músicas, entendeu? Mas assim, o compositor tinha muita autonomia e no nosso caso mesmo é muito difícil a gente chegar e falar assim, vamos buscar esse tema, vou falar disso, vou falar daquilo. Os compositores mostravam, gostavam, não gostavam, o critério era esse, entendeu? Vamos botar no disco ou não. Entendi. Mas acaso, com o Renato, por exemplo, que era mais próximo, fosse uma música dele, e de repente a gente mesmo nos bastidores comentar, fazer tal tipo de letra, aí podia acontecer. Sim. Dizer pra ele, mas que cara de pau escrevendo isso. Eu queria me focar agora no Cid Chaves. Aliás, que o nome é Cid Rodrigues Chaves. Cid, Isso aí. não é Sidney, é Cid. E Jardim de infância, eu fui o primeiro a ser alfabetizado. Porque, cara, é uma sacanagem. Um moleque que estudava ao meu lado, chamado Wellington, sim. Washington, Cid, C-I-D. Eu fui o primeiro. Por causa do Eu Cid, teus pais falaram alguma coisa? De onde vem o Cid? Tenho certeza que não. Meus pais, não sei quem foi, deve ter sido meu pai, pelo estilo da meu pai e da minha mãe, tenho certeza que meu pai foi lá e nem consultou minha mãe, deve ter que falar, Cid. E Cid, como é que o saxofone entra na tua vida? Na verdade, eu gostava, já desde garoto, quando ficava, entendeu, os bailes, as bandas, né? Eu sempre tive uma simpatia pelo sax. E eu fui estudar numa escola de música, uma escola infanto-juvenil, e que tinha lá banda, aquelas bandas mesmo de retreta, né? De fazer, Sim. tocar na praça. Em Campo Grande. Isso, Mas Campo Grande, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Isso. Então eu fui como com a cabeça para aprender sax. Mas lá na banda você não tinha esse tipo de autonomia. Era uma banda com predominava muito as crianças mais carentes, sabe? Então o maestro tinha os instrumentos lá e você ia, de acordo com a tua evolução, pegando um instrumento, né? E no caso, eu peguei primeiro o trombone e depois passei para o saxofone, quando meu pai comprou para mim um instrumento que ele sabia, né? Mas passando pelo processo normal, a criança tinha que pegar um instrumento que tivesse vago. Posteriormente, eu peguei o saxofone. E peguei, gostando muito, era o instrumento que eu queria mesmo, entendeu? Formei esse Silver Boys, né? Foi essa primeira banda minha. Se adaptou fácil ao saxofone? Hein? Se adaptou fácil ao saxofone? Fácil. Porque era o que eu queria, né? Trombone, eu tinha uma certa resistência, estava porque era o que estava disponível, mas
logo que teve a primeira chance, eu falei pro meu pai, e ele até já tinha falado também com o maestro pediu para dar um tempo, era para seguir os trâmites ali normais, para não ficar diferenciado, sabe? E, E toca o sax até hoje, Cid? não, hoje eu tô meio sem vergonha, porque há muito tempo eu não toco. A coisa de me passar pro vocal teve um lado bom, não vou reclamar nunca, mas o saxofonista foi ficando segundo plano, terceiro, e chegou uma hora que no palco a minha utilidade maior era só o canto, e hoje o canto e a parte de comunicação, hoje é uma coisa que também que eu gosto muito, sabe? Eu acho que eu gosto tanto quanto a parte de ficar ali conversando e sim, fazendo essa mediação da banda com o público, gosto tanto quanto a parte do canto, sabe? Acho que é por aí. E o, e o músico, ainda mais hoje em dia, que é o. Hoje, inevitavelmente, é o líder da banda, porque é o que a enciclopédia da banda, de saber tudo o que se passou. Como é que é a orientação dos outros músicos? Eu digo na parte técnica mesmo. Olha, aqui o Renato mudava de um Mi para um Si menor e não para um Lá menor. Tem isso, não tem isso? Tinha isso? Essa influência? Bah, aqui eu acho que nós temos que fazer uma sétima aumentada, uma sétima menor. Ou aqui era bom uma dissonância. Como é que fica o Cid no meio disso? Tranquilo. Primeiro que eu estou muito bem cercado, né? Porque, veja bem, o, o Bruno, o Bruno é um multi-instrumentista, tremendo músico, e o Bruno já vem com a gente, né? O jeito Renato Sr. Blue Caps de ser já há bastante tempo, até porque ele passou ainda por um lado de técnico com a gente, e depois o baixista. Então, o jeito de ser do Renato Sr. Blue Caps, entendeu? O Darcy já está com a gente há, sei lá, Quase quantos anos. 40 anos. Então, toda essa parte que envolve, por exemplo, a harmonia, entendeu? Já vem muito pronto da fase, inclusive todo mundo que estava ali conviveu, né? Desde que o Renato estava. E as coisas foram sempre muito, sempre, cara, será que aqui, papapá, entendeu? Será que ali, mesmo na fase, vamos supor, estava o Renato e o Darcy, às vezes o Darcy pá, fazia um dedinho aqui a mais, aí o Renato falava, pô, Darcy, eu acho que era melhor fazer assim. Mas também daqui a pouco o Darcy falava, porra, cara, será que a gente, aqui acho que não fica, aí, porra, legal. Isso sempre foi muito assim, não tinha um para falar, entendeu? Eu mesmo, várias vezes, já falava, porra, eu acho que essa harmonia que está faltando um negocinho aqui, nem eu sei o que, mas está faltando, eu acho que podíamos tentar aqui e daqui a pouco, pum, é isso aí. Vamos lá. Então eu acho que está um pitaco de todo mundo, mas usando, pegando carona na palavra harmonia. Nós temos hoje uma grande harmonia, sabe? Nesse sentido. Não tem nada de imposto de cima para baixo, tem que ser assim. A gente conversa, entendeu? Tem alguma coisa que pode não estar batendo legal? Porra, vamos passar de novo, vamos ver o que, entendeu? Vamos ouvir de novo. Vamos ter alguma coisa que, entendeu? Porra, o batera, aqui não é melhor você fazer, tenta assim, porra, não, ainda não está. Então isso eu faço, mas nada que eu estou te falando, ali todo mundo junto, porque junto fica melhor, cara. Sim. Vocês ensaiam ainda, Cid? Ou hoje em dia nem precisa mais ensaiar? Muito raro, mas no caso, com a formação que a gente tem, sempre tem uma música que alguém não conhece,
música que o cara nunca ouviu. Então, sempre que a gente está colocando uma música, acrescentando, entendeu, alguma coisa nova no repertório, aí a gente ensaia, entendeu? Mas, de um modo geral, a gente ensaia muito menos do que muita gente pensa, entendeu? Muita coisa. Tem uma coisa, o Renato tava. Tinha dias que, na hora do show, podia botar tal música. Lança. Ó, conhece? Mais ou menos, lembro dela. Fazer uma cifra aqui rápida. Sim. Depois tu pega depois os mais detalhes. Mas só pra tocar no grito agora. Entendeu? Às vezes no palco fazia isso antes do show. Entendeu? Nunca foi uma coisa da gente ensaiar pra caramba. É muita intuição, muita coisa que vai, o outro vai pegando e vai embora. Mas agora não. Quando precisa, a gente marca por causa da coisa de ter música que pode ser uma novidade total para a pessoa, né? Você falou uma música aí, né? E eu gosto muito dela. E teve esse período aí que você foi assistir o show e a gente cantava. Recentemente, eu fiquei analisando, para a gente viver bem no mundo. Precisa parar de pensar. Cara, isso é atual pra caramba. Muito. Eu já estava com vontade. Agora você, cara, você é o culpado. Aí, ó, entrei na biografia. Eu vou começar a encher o saco do pessoal pra gente tirar essa música. Porque eu acho ela muito legal e eu acho principalmente isso aí. Pra gente viver bem no mundo, precisa parar de pensar. Porque é fogo, cara. Ficar pensando muito, o cara pira. Tem muita coisa estranha acontecendo, né? E o ser humano tem hora que ele dá tantos passos adiante, né, cara? Olha quanta coisa dá. Olha que eu e você. Imagina, não precisa chegar nos anos 60, não. Nos anos 70, se a gente falasse com o cara, ó, a gente vai poder um dia fazer um bate-papo com imagem, o cara fala, interna esse cara. É verdade. Né? Mas ao mesmo tempo, a gente está aí, vendo na televisão, nego destruindo. E ainda ouvindo absurdos. Já desse ouviu o cara falar assim, a gente promete que, de repente, eu vou trabalhar para a gente ajudar na reconstrução. Quer dizer, será que não seria melhor não destruir? É. Com certeza. Não, vamos ajudar na reconstrução do país. Tudo bem, mas é o que eu estou te falando. É andar muito. Quantos passos a gente deu? Progresso, tanta coisa. E tem um monte de passos para trás, né? Que a gente volta lá pro homem. Pelo menos. Das cavernas. Cid, uma pergunta que eu ia fazer, técnica de um cantor para outro cantor. Cuidados com a voz, Cid. Tu tem cuidados diários com a voz? Já ficou sem voz? Chegou a fazer aula de canto, fonoaudiologia? Como é que foi isso na tua vida? Um indisciplinado, um ignorante. Cara, eu hoje quando fico vendo essa rapaziada, esses meninos aí, todos eles falando na aula de canto, falando no cuidado, no aquecer, depois o contrário, esfriar a voz, tudo isso eu fico ouvindo e falo, cara, tudo meu foi muito... No improviso. Vai embora, entendeu? Entendeu? Eu nunca tive nenhum... A única coisa que eu... Se é que pode se chamar... Eu nunca gostei, e muito porque eu não me dou bem, coisa gelada, por exemplo, principalmente se estiver num período de show, entendeu? Gelado, nunca de forma alguma, entendeu? Se possível, falar pouco, e eu falo muito. Não, e no show tem que falar bastante, porque tu é o cara que se comunica com o público. Eu tive
chegou a dividir camarim, palco, cantores como Ângela Maria, Calbi Peixoto. O Calbi e a Ângela, eu acho que a Ângela, em período de show, ela não falava, ela simplesmente escrevia o Calbi, se tivesse uma roda conversando, ele falava assim, professor, eu sei, não sei o que lá. Aí todo mundo tinha que ficar tentando, ele não alterava. Que autocontrole, hein? Machucar as cordas. Ele não. Você não ouvisse, problema seu. Sim. Mas ele falava baixinho. Não sei o que lá. E tem um cantor que a gente nunca se lembra dele, mas quando se fala a gente diz: "Ah, mas claro!" Que pra mim talvez tenha sido pela parte técnica e pela plasticidade vocal, talvez no conjunto da obra tenha sido o mais completo que eu vi, Emílio Santiago. Ali o Emílio era uma aula de canto. Entendeu? Também tive esse prazer, privilégio de assistir, não dividir show, mas eu tive com ele muitas vezes muitos camarins, enfim, ali batendo papo e tendo chance de vê-lo cantar. Cara, você falou, ele está ali, na galeria dos grandes cantores, fica injusto você falar um, mas certamente o Emílio está ali no patamar bonito, Emílio Santiago. Tivemos grandes cantores, né, cara? Alguns com um estilo diferente, entendeu? Mas tanto cantor, por exemplo, o Delícia estava lembrando da Isaurinha Garcia. Sim. Quem é que cantava como Isaurinha Garcia? Ninguém. Só ela, cara. Só ela. Aquilo que eu te falei Claro, a marca. Igual a Isaurinha, só ela. E o Tim, cara que ficava cantando, brincando com a divisão, ninguém conseguiu ser como Moreira da Silva. Moreira da Silva. Não é saudosismo não, só estou te falando Claro. que o Moreira da Silva, desde que ele se foi, ninguém conseguiu, ninguém. Você não viu um cara que possa falar assim, porra, lembra o Moreira. Não. Moreira da Silva é peça única. Mas Cid Chaves também é peça única. E uma coisa que me impressiona em ti, Cid, é como tu conseguisse manter a jovialidade da voz. A gente ouve os discos antigos e te ouve agora e o timbre é exatamente o mesmo. E ouvindo, agora tu vai me dizer se sim ou não, não mudou nem os tons. Continua cantando em tons originais. Grande parte, sim. Mas tem coisas que a gente tem que... Por exemplo, nosso Menina Linda, a gravação original, bom, é alto hoje pra cacete quando a gente começa a cantar, sabe? Sim. Mas já teve dia da gente falar, pô, vamos dar baixadinha. Ali no ar. No momento a gente tá com ela no tom original. Vai no ha e um diz Tem também a rapaziada ali, entendeu? Eu botei massa, entendeu? Então vambora, entendeu? Agora, a questão do tom, cara, é quase que natural que chega uma hora que... Mas a gente tem que ter muito cuidado, né? Quando você baixa um tom além da conta, sim, pode prejudicar bem, principalmente pro ouvido. o andamento. Claro, original, claro, entendeu? claro. Perde o brilho, perde...
E o Renato e seus Blue Caps tem essa característica da harmonia ser uma harmonia mais do médio agudo do que do médio grave, né? Então, é, eu sou meio feijão com arroz, sabe como é que é, cara? Não tenho nenhum super virtuosismo ao cantar, mas procuro cantar aquilo que, entendeu? A emoção é a minha preocupação maior no canto, sabe? Tentar passar. Como eu disse a você, a gente está ali para tentar fazer as pessoas se emocionarem, sabe? Elas não estão ali para te ver. Veja bem, eu estou falando questão do nosso público. Não estão ali necessariamente para ver nenhuma super técnica nisso ou naquilo. A gente tem que tocar legal, tocar bem, tocar com bom gosto, entendeu? Mas sempre pensando que as pessoas estão ali também querendo se emocionar, Claro. querendo curtir com vocês, querendo cantar com vocês, tá entendendo? Mas eu tento fazer esse meu lance, o simples, com o maior, sabe, dose de emoção possível, entendeu? E assim, vou lá, vou vendendo meu peixe. O Renato, principalmente eu vi nos últimos shows, ele gostava sempre de fazer o Smile, né? Que era do Charlie Chaplin, que ele dizia que a mãe dele gostava muito. Mas no show que eu tive a oportunidade de ver ao vivo, e já se vão lá quase 40 anos, quase 40 anos, e eu vi em outros vídeos do YouTube, era comum tu fazer uma brincadeira com o Renato e dizer, o Renato não gosta de falar muito não, quem acaba falando com o público sou eu, mas agora eu vou botar ele numa roubada, ele vai ter que cantar a próxima, e muitas vezes era o Não Te Esquecerei. Tinha alguma coisa especial com essa música que vocês escolhiam Não Te Esquecerei? Ou nada a ver, era fortuito, era sem uma... Não especial, não. Eu acho que não. Que eu me lembro, não. Acho que podia ser uma brincadeira, até porque ele mesmo que cantava, eu não te esquecerei. Isso. Entendeu? Eu acho que podia ser algum gancho aí de nada especial. Agora, a fala esse lance de falar, eu não gosto de falar, era muito ele que falava pra mim. Sim. Ele falava, isso aí ele que é o papagaio, ele que gosta de falar. Porque também é uma coisa que quem me conheceu lá atrás, na banda, tem um momento que você para ouvir o som da minha voz era difícil, porque eu era tímido demais. Entendeu? Aí depois que eu fui virando tagarela... Mas então, pegando o gancho nessa última pergunta, se aquilo ali era especial pro Renato, e ele falou do Smile, eu sei que é muito difícil essa pergunta, e eu acredito que já tenham feito essa pergunta milhares de vezes, e eu tentei não fazer perguntas clichê, mas essa aí eu acho que é inevitável. Tem alguma que seja a que te emociona mais ou te dá mais prazer de cantar? Tem a preferida do repertório do Cid ou não? Não tem como. Não tem. Eu acho que a música que a gente geralmente gosta mais é aquela que quando a gente manda, as pessoas mandam de volta. Entendeu? É claro que cada show é uma história. Eu tenho para mim sempre isso. Já disse, eu estava de bastidores, meio concentrado, meio calado, e o menino chegou e falou assim, ainda fica preocupado quando vai no palco? Eu falo, sempre. E o dia que eu não ficar é porque está na hora de realmente largar. Pendurar o microfone, no nosso caso. Porque realmente, e no questão de música, hoje, nesse momento, eu vou dizer assim, o sempre dá uma coisa de sensação de primeira vez,
música que a gente termina o show hoje. E também a gente está hoje cantando no início do show o refrão dela. Eu sei qual é. Porque Mas eu ia, é possível. mas eu ia pedir, inclusive, pra gente tentar fazer ela no final. Ó, o Menina Linda é um mistério, porque desde que a gente gravou, e lá se vão muitos anos, o ano passado a gente fez um audiovisual comemorativo de 60 anos do Viva a Juventude. E foi a música que estava Menina Linda. Então, desde que a gente lançou essa música, a gente não tirou do repertório, não conseguiu tirar. Então, a música é para você dar um toque no início do show. Sim. E terminar com ela, tem que ter algo especial. E o Menina Linda até hoje, quando a introdução pinta, vai dar um arrepio, porque cada show parece que está sendo o primeiro, é um outro show. O público, criança, velho, novo, todo mundo canta essa música. Entendeu? As minhas netas, que estão muito novinhas, porque eu fui avô muito tarde, mas elas cantam Menina Linda. Entendeu? 3, 4 anos, 3 anos, ela está fazendo. Aqui tinha 2, aqui está de 2 para as 3 agora, essa semana, e em julho a outra 3 para as 4. Então, essa música tem um negócio aí que, entendeu? Agora, por exemplo, hoje, a música que eu gosto de cantar e que eu sinto um prazer, sabe? Considero ela muito bonita demais, então Memórias, tá? Memórias. E ela estava fora do repertório. A gente colocou de volta e nesse momento está sendo uma das músicas que eu mais curto cantar. Memórias. Que legal. Cid, nós infelizmente estamos nos encaminhando para o fim da entrevista. Eu teria 3 encomendas para ti, Cid. Uma é da dona Isabel, mãe de um grande cirurgião aqui do estado de Porto Alegre, que é transplantador de fígado. O nome dele é Mário Henrique Meine. Inclusive, eu não vou quebrar. Os pacientes têm direito a sigilo médico, tu sabe, né, Cid? Mas teve grandes músicos aqui do Rio Grande do Sul que foram transplantados de fígado, que foram transplantados por esse colega. A mãe dele se chama Dona Isabel, que eu chamo carinhosamente de Vó Maria, e ela pediu uma palhinha do Menina Linda. Deixa essa... deixa essa boneca, faça-me o favor. Deixa isso tudo e vem brincar de amor. De amor, ei, de amor. Oh, meu bem, lembre-se que existe por aí alguém que tão sozinho vive sem ninguém, sem ninguém, sem ninguém. Menina linda, eu te adoro. Menina pura como a flor. Sua boneca vai quebrar. Mas viverá o nosso amor. Agora eu tenho uma encomenda minha, que é o seguinte: a produtora do programa e, coincidentemente, a minha esposa também se chamam Cláudia. Então, se eu não levar a Cláudia pra casa, eu acho que eu apanho, Cid. Vamos lá. O problema é o seguinte, cara. Eu tenho que ficar bom até o final de semana, mas eu tô molhando a garganta da água, mas esse rouco hoje pra caramba.
mais alto. A gente fez, hein? Todo dia a mesma hora, todo dia a mesma hora. Eu espero ela passar e nem mesmo ir embora, enquanto não lhe falar. Fico procurando um jeito De poder lhe explicar, Cláudia, eu tenho muito amor pra lhe falar. Sei que vai chegar o dia em que eu vou me aproximar para lhe dizer sorrindo que com ela vivo a sonhar. Sei que sou correspondido, pois olhei em seu olhar. Cláudia, eu tenho muito amor para lhe dar. Cláudia, eu tenho muito amor para lhe dar. Cid, eu não tenho como descrever o que aconteceu hoje. Foi uma coisa assim muito única na minha vida. Esse ano eu vou completar 50 anos e eu vou dizer algumas emoções que eu tive, né? Obviamente o nascimento dos meus filhos. Para quem já teve filhos sabe que é uma emoção diferente. É uma mistura de alegria com paz. E certamente um dos momentos mais importantes e marcantes da minha vida até agora, depois do nascimento dos meus filhos, foi ter o prazer de ter podido te conhecer, conversar contigo e compartilhar essa bondade que o Renato Seus Blue Caps passa. O Renato Seus Blue Caps parece o Papai Noel, seja rico ou seja pobre, o Renato sempre vem. Ô Jeff, assim como você, eu acho que também o privilégio está sendo meu, porque o que eu quero destacar aqui como mais importante é você. Você tem 50 anos de idade. Quer dizer, você está falando sobre fatos, sobre músicas, que o normal seria você. Então, deixa eu ver aqui, 50 anos, com tantos anos eu ouvi isso aqui, da minha geração, tá. Não, você está aqui conversando comigo, me mostrando, me contando fatos que não teria nada a ver com a sua idade, sabe, cara? E você falando isso com o teu coração, uma coisa que eu acho mais importante, é você estar fazendo isso com emoção, sabe? Então eu só tenho que agradecer a você, cara. É um privilégio para mim estar ouvindo você falar coisas tão bonitas. E eu aqui representando essa rapaziada toda, nós falamos o nome de tanta gente, que eu quando falo Renato Seus Caps, eu enalteço muito os meninos que estão comigo hoje, mas sempre faço questão de registrar que muita gente, para o que hoje esteja acontecendo, muita gente, sabe, fez parte dessa história. Mas é gente pra caramba, cara. É uma fila. Tem uns times de futebol de campo com banco. Muita gente, sabe? Então a gente está aqui hoje representando toda essa família Renato Seus Caps, todas as pessoas que passaram, que contribuíram, mas realmente também enaltecendo muito os meninos que hoje me dão sustentação, sabe? Você fala assim, como é que você consegue? Muita gente pergunta. Eu falo porque eu tenho uma família aqui, né? Esses meninos fazem parte de uma família. Então aqui, mais uma vez, quero citar os nomes desses meninos que estão aí com a gente. O Darcy Velasco, não tão menino,
Fantástico Gaúcho de Pelotas, o Bruno Sanson, o chileno, que era da Super Bacana, o chileno que era da Super Bacana. Ele tem uma história, passou por várias bandas, uma bagagem maravilhosa, e ele mostra isso quando está lá com a gente no palco. É legal demais. E o Mota, né, que é o mais novo, é um menino, costumo dizer que de bem com a vida, um cara que aonde a gente chega, o Mota sai com 1 milhão de amigos, sabe? Todo mundo. Mas aquele baterista que eu acho diferente, porque todo baterista tem muito ciúme de suas peças, né? Minha caixa ninguém usa, meu prato, pelo amor de Deus. Ele faz com uma leveza. Quer usar minha caixa? Quer usar meus? Pode usar. Depois do show, eu tenho uma outra banda, tem uma coisa qualquer. Entendeu? Uma vez até o menino dos Folhas, o Paulinho, que é parceiro nosso, parceiraço, ele falando isso, o Paulinho falou, não, isso aí não se empresta, cara. Isso aí não, isso é pessoal. Você não pode, eu até um esporro dele, deu uma bronca nele. Mas pra tu ver como ele é. Cara que chegou, sabe, agregando, trazendo muita coisa boa, como todos eles, mas eu estou citando ele que é o mais novo, que está com a gente. Mais novo que eu digo, já está aí 3, 4 anos, mas já está com o espírito de Renato Seu Blue Caps, sabe? E também gosto sempre de citar aqui as meninas, né? A Renata, a Érica e as filhas delas, né? No caso, a Nanda participou de forma maravilhosa, sensacional, produzindo o nosso audiovisual. E a Juliana, que é filha da Renata, que cuida de todas as redes aí, esses negócios aí, que eu não manjo nada, eu particularmente. E elas cuidam muito bem, né? A Juliana todos os nossos fãs ficam sabendo de tudo através, né, desse trabalho fantástico que ela faz e que elas fazem, entendeu? Então, isso aí é o Renato Seu Blue Caps. Eu estou aqui como porta-voz, como um cara que realmente gosta de falar muito e tenho esse privilégio de ter essa chance de estar com pessoas como você. Muito obrigado por você existir, cara. Muito obrigado por você ter esse coração, esse jeito seu de ser, tá? E parabéns pela sua profissão, tá? Parabéns a você. Cara, eu admiro demais as pessoas da área médica que se entregam, que trabalham só pensando no outro, só pensando no outro. Não existe outra coisa, pensar bem-estar do outro, né? Então, quero aqui aplaudir você. Também o Mário, né? Mário Henrique. Mário Henrique. Como você faz aí tantas cirurgias, transplantes, né, cara, que dão vida nova a tanta gente. E você, cara, na tua especialidade, uma coisa que, pelo amor de Deus, eu acho, aí vai a música, ela contém ingrediente que te ajuda muito. Muito. Tenho certeza disso. Tenho certeza disso. Que, cara, essas mãos aí, entendeu? Quando estão ali, entendeu? Elas vêm carregadas dessa coisa da música. A música é uma coisa maravilhosa. E ouvindo o Renato Seus Blue Caps. Cid, eu também quero agradecer, então, toda a banda. Quero ter a oportunidade de abraçá-los todos, como eu falei no início. Agradecer ao Guto por ter propiciado a gente fazer a entrevista. Quero agradecer aqui o pessoal da técnica, publicamente, o Reinério, a Cláudia, nossa produtora. E hoje quem produziu o programa foi a nossa antiga produtora que vestiu de novo a camisa 10 e pegou o meio-campo, que é a Amália Ceola. Então eu quero agradecer a todo mundo e agradecer principalmente a vocês que nos dão a oportunidade de partilhar um pedacinho das suas vidas e nos darem esse momento de atenção. E aí eu vou cantar uma pra ti, só o refrão. Eu agradeço pela atenção que você dispensou. Muito obrigado e aquele abraço, porque eu já vou. Eu agradeço pela atenção que você dispensou. Muito obrigado e aquele abraço, porque eu já vou.
Um beijo no coração, Cid.